Esquece o Felipe Neto, velho. Não tem mais salvação pra esse ser humano. Eu vi até um tweet falando assim, fecha o livro, sabe? Tipo, se você chegou nesse ponto, não tem mais salvação. Igual eu tô falando, cara, a galera que tá noiada, são os noias da ideologia, não tem conversa, velho. Deixa essa pessoa pra lá, sabe? Deixa ela sucumbir, porque invariavelmente ela vai sucumbir. Não se preocupem. Essa pessoa, uma hora ela vai sucumbir. Porque uma das consequências da ideologia é que a pessoa se fecha a tudo que existe de novo no mundo, ela se fecha a cada vez mais relacionamentos com outras pessoas que não pensem igual a ela, e no final das contas, quando ela parar pra perceber, ela vai estar absolutamente sozinha, e tudo que ela poderá recorrer é ao seu próprio ego frouxo e diminuído e mesquinho e pequeno, e aí, a hora que ela cair na real, que ela só tem ela, e ela é uma pessoa horrível, ela vai fazer igual Caim fez pra Deus e falou assim, olha, essa é uma pena que eu não consigo suportar. Basicamente isso que acontece com essas pessoas. Então, cara, deixa elas pra lá, não responda, sabe? Eu tô só usando isso aqui como um trampolim de uma conversa maior, porque a conversa tá sendo levada pra um lado errado, e eu vou contar pra vocês por que eu acho que esse lado é errado. Então, vamos lá. As ideologias, elas funcionam como parasitas. Elas se instalam no hospedeiro, e a partir daí o hospedeiro começa a funcionar de acordo com o que é melhor para a ideologia e não de acordo com o que é melhor para a pessoa. O que é melhor para um ser humano? Um ser humano, ele vive numa realidade que é super complexa. Então, todos os dias, quando você acorda de manhã, você precisa fazer escolhas. E essas escolhas envolvem: eu vou continuar deitado, eu vou sucumbir à minha depressão, ou eu vou levantar e tomar um rumo na minha vida. E você tem essas mini escolhas que você faz diariamente, e você tem as macro escolhas, tipo as grandes escolhas da sua vida, que faculdade eu vou fazer, com quem eu vou casar, etc. Mas em graus maiores e menores são todas escolhas. E você sempre tem que escolher dentro de uma rede de consequências que você não consegue medir. Então cada escolha que você faz é uma aposta. Então você precisa de simplificações, sim, para viver na vida. E aí, quem é da área da economia vai lembrar bastante que a economia mexe com modelos econométricos que nada mais são do que tentativas de simplificação da realidade. E esses modelos vão funcionar bem ou não para predizer o futuro, dependendo da qualidade do modelo, se ele explica bem ou não a realidade. Tem modelos que explicam bem a realidade, tem modelos que explicam bem mal a realidade, e é mais ou menos assim que a economia funciona, e essa ideia dos modelos econométricos é uma ideia bacana para a gente começar a imaginar aqui o que eu tô falando. Então, as simplificações, elas são necessárias. Mas as ideologias são hipersimplificações, veja bem. E qual que é a diferença? As hipersimplificações, elas não servem para explicar a realidade. Elas são tipo modelos econométricos muito ruins, que só conseguem enxergar a realidade a partir de uma simplificação tão absurda que a pessoa começa a ver a realidade de forma binária. Então ela separa o mundo entre mocinhos e malvados, e as pessoas são essencialmente boas ou essencialmente ruins, e geralmente quem tá do lado da ideologia dela é uma pessoa boa, e quem tá do outro lado é um demônio, é um maldito, é o cara do bigodinho, é Stalin reencarnado. Depende aí da ideologia que você caminhar. Existem ideologias de esquerda e de direita, tem ideologia para todo gosto. Mas fato é que elas são hipersimplificações da realidade. E dentro dessas hipersimplificações da realidade, a pessoa simplesmente não consegue raciocinar fora dessa ideologia maniqueísta. E sempre que ela vai tentar capturar alguma parte da realidade, algum relacionamento dela, qualquer coisa que esteja fora do Twitter, ela vai ter graves problemas, porque o mundo não funciona dentro das hipersimplificações. O mundo ele funciona razoavelmente bem dentro das simplificações, e a realidade como um todo, ela é essencialmente complexa. E aí, ao invés de abandonar esse modelo que não funciona, porque ele não funciona, a pessoa ela começa a esmagar a realidade para cair dentro daquela caixinha pré-definida que ela escolheu e ela falou que aquilo ali era verdade. E aí você tem aí o exemplo maravilhoso do Felipe Neto, né? Assim, o mundo funciona só dentro da minha ideologia aqui e tal, da minha ideologia identitária, porque eu quero ganhar dinheiro.
Que não se enganem, o objetivo do cara é ganhar dinheiro. Então, se eu tô lendo um livro aqui e ele aparenta ser um pouquinho mais complexo do que a minha capacidade cognitiva limitada, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de enfiar esse livro dentro das caixinhas que eu acredito que são as únicas coisas que existem. Então eu vou começar a enxergar racismo, machismo, ciclismo, fascismo nesses livros. E, cara, não se enganem, esse modo de raciocinar é o modo padrão do que a gente chama dos pós-modernismos aí diversos, das teorias de gênero, do racismo, todo mundo que pensa dentro dessas caixinhas ideológicas do pós-modernismo pensam dessa forma. Eles não pegam o livro e vão ler a história do livro pra ver de qual que é, sabe? Tipo, despretensiosamente eu pego esse livro aqui pra ver de qual que é. Não, eles pegam esse livro e eles vão tentar cortá-lo em pedacinhos pra esse livro caber dentro da ideologia. E aí eu tive uma experiência maravilhosa. Vou até acender outro cigarro aqui. Nossa, esse negócio me irrita demais. Gente burra me irrita no nível... Porque não é uma simples burrice, é a escolha de permanecer burra, sabe? É a pessoa que tem toda a capacidade pra não ser burra e ela escolhe ser burra. E isso me irrita demais. Mas enfim. Então vamos lá. Eu estive num grupo de leitura de Ana Catarina, de uma booktuber famosa, que ela nem é tão extremista, mas ela atraiu pra si essa galera dos espectros identitários. E isso é um problema. O público que você atrai é um problema. Eu adoro vocês porque vocês estão tão absurdamente ferrados quanto eu, entendeu? Mas veja bem, essa menina, a gente basicamente invadiu o clube de leitura dela, coitada. Um dia, eventualmente, eu até pedirei desculpas. Talvez não, porque talvez ela mereça. E aí, ela tava lendo Ana Catarina. Ana Karinena, a gente chama de Ana Catarina, pra quem chegou agora. E a galera só conseguia enxergar machismo no livro. Juro. O livro é uma obra de arte do Tolstói. O livro foi escrito no século XIX. O livro é um romance brilhante. Tem uma estrutura de narrativa maravilhosa, linda, é bonito, o livro é bonito. A forma que o Tolstói descreve as cenas é uma cena bonita. E tudo que esse bando de imbecil conseguia enxergar era se... porque o personagem fulano de tal é machista. Sério, juro por Deus, cara. Vocês estavam junto comigo quando essa merda aconteceu e vocês lembram como que funcionava. Aí eu fiquei puta, eu falei assim, gente, peraí. Vocês estão usando o critério do século XXI pra julgar um personagem do século XIX? Baseado em quê, sabe? Quais são os critérios de machismo que vocês estão usando? Aí o negócio descambou pra um lado que, no final das contas, eu e o meu séquito fomos taxados de racistas. Só pra vocês terem uma ideia, é assim que a galera funciona. Olha, essa pessoa discordou de mim, ela não acha que o Ana Catarina é um livro machista, então ela obviamente só pode ser o cara do bigodinho, ela obviamente só pode ser Hitler. E olha só. Nossa, cara, isso foi muito... Nossa, essa foi uma experiência desgraçada, cara. Ali, você já conseguiu perceber que dentro dessas caixinhas ideológicas não adianta a pessoa ler um livro. Não adianta, porque aí agora a gente já vai entrar na conversa que eu realmente quero ter com vocês, que é a conversa que nós vamos esquecer que essas pessoas existem pra gente não passar mais raiva ainda. Olha só. A literatura, os livros, eles funcionam para a área de humanas de forma genérica, né? Como os números funcionam para a matemática. Então, os números são ideias, os números são abstrações, eles não existem. Você não vê o número 2 andando por aí, eles não existem. Eles são abstrações que representam quantidades. E elas são abstrações que funcionam muito bem. Com essas abstrações, você consegue construir prédios. Então, são abstrações razoavelmente exatas, funcionam bem, e qualquer pessoa tem a capacidade cognitiva de entender que 2 mais 2 são 4. Vá lá, pergunte pro Felipe Neto isso, que talvez ele não saiba responder. Mas assim, pessoas normais da cabeça, que não têm doença mental, elas sabem
elas sabem que 2 mais 2 é 4. Então, os números têm essa capacidade de abstração da realidade muito boa. E como os números, existem vários outros símbolos circulando por aí. Tipo, o semáforo é um símbolo. Vamos voltar lá nas aulinhas de português do ensino médio. Então, o semáforo é um símbolo. Você consegue substituir o semáforo por, sei lá, uma pessoa gritando na rua: para! Siga em frente! Entendeu? Existem símbolos que são mais fáceis do que outros, mas não deixam de ser símbolos. Você consegue substituir o 2 por 2 pauzinhos. Enfim, vai lá. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se vocês não entenderam também, eu não ligo. Agora, para a gente conseguir abstrair coisas mais complexas, por exemplo, relações interpessoais, por exemplo, estados de espírito, sensações, sei lá, essas coisas de gente de humanas que fuma maconha. Para abstrair esses negócios mais sutis, você precisa de símbolos mais sutis. Você precisa de representações mais complexas. Até porque você está tentando representar algo complexo que mesmo quando você tem um relacionamento amoroso, tipo assim, sei lá, você tinha 15 anos, você foi lá, se relacionou com a menininha lá, ela te deu um pé na bunda e você sofreu, sabe? Assim, como que você representa isso? Como que você conta para as outras pessoas que existe um negócio chamado decepção amorosa? Então é aí que entra, meu amigo, a magia da área de humanas, e é aí que está inserida a boa literatura. A boa literatura, ela serve para captar essas essências humanas, essas essências das relações interpessoais, para traduzir, para colocar isso em palavras. Porque a gente não é um gênio. Eu não sou um gênio, você provavelmente não é um gênio, porque se fosse eu não estava me assistindo. Então, a gente não consegue fazer isso por nós mesmos. Nós somos limitados. E mesmo os gênios não conseguem trabalhar sozinhos, como diria Isaac Newton. Ele estava ali no ombro de gigantes. Quem eram esses gigantes? As pessoas que vieram antes dele. Mesmo as pessoas que estão fora da curva, elas precisam se basear em conhecimentos, em experiências de pessoas que vieram antes delas, para conseguir desenvolver ali uma ideia maravilhosa. Então, esses grandes escritores, esses grandes livros, esses grandes clássicos, eles são grandes livros, eles são clássicos, porque dentro daquele pedacinho ali de obra de arte, você conseguiu captar essas nuances dessas estruturas que permeiam a nossa realidade. De novo, uma realidade que é complexa e que às vezes você precisa de um livro do tipo Moby Dick para você entender o que acontece quando alguém entra em guerra com a própria estrutura da realidade, com a própria estrutura das coisas, com a própria essência do ser. Vocês entenderam o que são os livros clássicos? E aí agora eu vou colocar em contraposição os clássicos com os livros não clássicos. Qual que é a diferença, por exemplo, de Moby Dick para Torturado? Por que Torturado é uma merda e por que Moby Dick é um clássico? Por quê? Se você tirar a crítica social foda do Torturado, não sobra nada. Não tem nada ali naquele livro. Vocês já me viram a resenha que eu fiz desse livro. Não tem nada ali além... porque o racismo estrutural, porque os quilombolas... Dali a 200 anos, quando o problema dos quilombolas estiver superado, graças a Deus, de uma forma ou de outra, não que eu esteja inferindo que será solucionado de uma forma ou de outra, mas tomara que esteja, não vai existir motivo para o Torturado existir. Vocês estão me compreendendo? Porque a relação que existe ali entre as duas irmãs é uma relação ridícula. O escritor do livro, ele não conseguiu desenvolver a porra de uma personalidade, de uma personagem que nem existe, só existe dentro da cabeça dele. Então vamos lá. Ao contrário de Torturado, a crítica social foda de Moby Dick é a superfície do livro. Então olha só. Tolstói escreve Ana Catarina, no século XIX, e a Rússia estava em guerra contra os tártaros. Sei lá, a Rússia está sempre em guerra contra alguém, eu acho que na época era contra os tártaros. A Crimeia? Não
Não sei, a Rússia odeia todo mundo que não é russo. E eles estão sempre em guerra com todo mundo. A Rússia estava em guerra com alguém. E esse contexto da guerra é tocado superficialmente ali em Ana Catarina. De uma forma ou de outra, o contexto da guerra é discutido ali. Eu caguei, sabe? Tipo assim, ninguém liga mais. A guerra foi, a guerra passou, ninguém está pouco se fudendo pro que o Tolstói escreveu sobre a guerra. O que as pessoas estão interessadas, quando o assunto é Ana Catarina, é entender como, por exemplo, o que acontece quando uma figura feminina, que é o que a gente chama de femme fatale, que é um furacão, que é capaz de consumir todos próximos, o que acontece quando essa mulher ela não está autoconsciente do seu poder de destruição e quando ela se solta das amarras da sociedade. Porque ela se solta das amarras do seu casamento, ela tem um relacionamento com um amante que é um cara fraco, ele é um ridículo, ele é um fraco, ele não consegue botar freio na própria mulher. O que acontece quando essa pessoa tem um relacionamento com um amante e ela se solta das amarras sociais, em tese, e o que acontece quando uma figura como uma femme fatale aparece dentro de uma sociedade? Quais são as consequências? As consequências são aquilo ali que acontece. Não, Ana Catarina. Ela desestrutura a vida das pessoas que estão no seu entorno, das pessoas que dependem dela. Ela desestrutura a vida do filho dela, sabe? E isso é posto em contraposição à criação de um segundo casal romântico, que é o do Liev e da Kitty, que é um casal romântico estruturado, calmo, que tem ali uma razão de ser e tudo. E atrás disso tudo, a gente tem como pano de fundo o banquete do Platão e o Fedro do Platão, que são diálogos platônicos onde ele está discutindo sobre a natureza do amor e a essência do amor. E o que ele diz, o que o Platão diz é basicamente, olha, se você seguir o caminho da Ana Karenina, você vai se fuder, sua alma vai ficar rodando por 10 mil anos ali em torno do mundo e você não vai ser nada durante 10 mil anos. Agora, se você seguir o caminho da parcimônia e da tranquilidade, que foi o caminho escolhido pelo Liev e pela Kitty, então você encontrará algo próximo do que chamamos de felicidade terrena. A base constitutiva da vida é sofrimento e miséria, mas você consegue construir pequenos castelos se você tiver sabedoria. Então, o livro do Tolstói é uma forma literária de colocar em palavras uma filosofia muito bonita, que foi pensada por um grego 300, 400 anos antes de Cristo, veja bem. É por isso que o Ana Karenina é um clássico. Não porque é uma novelinha de marido traindo fulano, de não sei o que tem, porque é um macho tóxico e etc. Vocês estão conseguindo compreender? Da mesma forma, na superfície de Moby Dick, gente, qual que é a história do Moby Dick? É a história de um cara que chama Ismael. Vamos começar. Quem que é Ismael? Quem é a figura bíblica chamada de Ismael? Você acha que o cara escolheu um nome por acaso? Não, achei Ismael bonito. Você acha que ele é o Tortarado? O escritor lá do Tortarado? Que, eu vou dar o nome dessa mulher aqui de Belonísia. O que significa Belonísia? Bababu, entendeu? Não, você tá falando... Não, vamos começar falando quem que era o Herman Melville. O Herman Melville era um cara que ele se juntou a um navio baleeiro quando ele era jovem ainda e em determinada altura da viagem ele deserdou. Antes dele deserdar, ele visitou a ilha de Galápagos. Lembra da ilha de Galápagos, que foi a mesma ilha que o Charles Darwin visitou e foi a ilha que deu um insight para ele para escrever A Origem das Espécies? Só que o Charles Darwin estava a bordo do navio Beagle. O Herman Melville estava a bordo do navio... Esqueci o nome do navio dele. Não me foda-se, não é importante. E antes dele deserdar, ele visitou essa ilha de Galápagos. E tinha alguma coisa de diferente nessa ilha de Galápagos, porque ali eles tiveram contato com uma espécie de natureza mais primordial. Porque, veja bem, o Herman Melville era um americano, o Charles Darwin era um inglês. Eles estavam acostumados a uma natureza razoavelmente controlada. Na Inglaterra, mais do que nos Estados Unidos naquela época, mas
Veja bem, já era uma espécie de natureza controlada. E existia uma corrente muito em voga na época, que era a corrente da natureza romântica, e essa natureza romântica enxergava a natureza como uma espécie de mãe provedora, uma espécie de mãe benevolente. Existia uma harmonia entre os seres vivos e etc. E a gente já vai lá pro George White da Inglaterra, a gente já vai lá pro Walden nos Estados Unidos, e toda essa corrente de pessoas que acreditavam que a natureza era uma mãe benevolente. E chega o Charles Darwin a bordo do Beagle, e chega o Herman Melville nessa ilha de Galápagos, mais ou menos na mesma época, e eles acabam descobrindo que a verdadeira natureza é muito mais violenta do que eles jamais conseguiriam imaginar. E esse impacto dessa natureza violenta deixou, é claro, uma impressão muito forte no Darwin, tanto que ele faz a teoria a origem das espécies, que é a luta do mais forte, que sempre vence em detrimento do mais fraco. Então, a gente não tem harmonia coisíssima nenhuma, é uma seleção natural, o mais forte, pernas pra que te querem, entendeu? Pega o gordo, joga o gordo, deixa o zumbi comer o gordo, você que é magro, você se deu bem, você vai passar os seus genes pra frente. O Darwin, obviamente, conseguiu racionalizar isso, ele conseguiu se detached, ele conseguiu se desvencilhar dessa emoção subjetiva que ele sentiu durante as suas expedições. Ele, inclusive, deu uma passadinha aqui no Brasil, falou alguma coisa sobre os negros daqui do Brasil. Depois vocês olhem o livro que é o Diário do Darwin, é um livro bem interessante. Diários do Darwin a bordo do Beagle, do navio Beagle. Você vai encontrar aí com títulos diferentes. Já o Melville, ele teve um impacto tão profundo e aquela sensação nunca mais o deixou. E lá na frente, depois que ele já estava casado, depois que ele já era um escritor, ele estava de boa lá, diz ele que tinha pesadelos com as coisas que ele viu nessa ilha de Galápagos. Eu fico imaginando, o que será que esses caras viram além de tartarugas gigantes? Ou será que eles eram muito impressionáveis? Eu acho que um cara que decide ir a bordo de um navio baleeiro, ele não deve ser um cara lá muito impressionável, né? Mas, enfim, alguma coisa eles viram naquela ilha. E depois dessa experiência na ilha de Galápagos, que o Herman Melville deserda, e veja só, meus amigos, ele volta, tipo, a pé para os Estados Unidos. Não, ele volta fazendo uma mini viagem ao redor do mundo, ele passa um tempo com umas tribos canibais, pra vocês terem uma ideia, ele dá um rolezaço no mundo, vê de tudo e de tudo um pouco, e depois termina nos Estados Unidos, se casa com uma mulher razoavelmente bem de vida e começa a publicar uns livrinhos falando sobre os canibais. Esses livrinhos fazem certo sucesso, mas essa grande obra de arte que foi Moby Dick nunca foi um sucesso. Até porque é um livro difícil, não é um livro que vai agradar todo mundo. Então, você imagina, não vai agradar, sei lá, o público norte-americano do século XIX, vai agradar um cara tipo Felipe Neto? Não, né, meu filho? Deixa essa merda pra lá, vai ler, sei lá, Capricho. Então, ele escreve o Moby Dick já no final da vida, e a história do Moby Dick é uma história simples. O enredo do Moby Dick é um enredo simples, é risível, é ridículo. Você já sabe o que vai acontecer. Primeiro você tem um cara que se chama Ismael. Bom, Ismael, na história bíblica, como vocês devem saber a essa altura do campeonato, é o filho bastardo do Abraão. Abraão não podia ter filho. A esposa dele falou: Abraão, então faz um filho na escrava. Ele falou: que já que você tá pedindo, né? Já que você tá implorando, né? Aí ele vai lá e faz um filho na escrava. Esse filho se chama Ismael. E ele posteriormente é rejeitado pelo pai, porque depois Deus dá a possibilidade da véia engravidar, que já era uma véia de 100 e tantos anos. E aí ela dá a luz ao Isaac. E o Isaac será o pai de nações. Não, Abraão é o pai de nações, e ele, a partir daquela descendência, você tem a descendência do povo escolhido. E é por isso que os judeus definem a descendência judaica a partir da mãe, não do pai. Porque se fosse a partir do pai, todo o islâmico era judeu e vice-versa. E vocês vejam um negócio interessante. O Ismael não tem culpa de nada. Ele não pediu para nascer. Mesmo assim, ele é jogado no deserto com a sua mãe, basicamente para morrer.
E então, ele fica vagando pelo deserto, até Maomé vir 600 anos depois de Cristo. Então, Maomé, 600 anos depois de Cristo, o islamismo vem 600 fucking anos depois de Cristo, dizer que a descendência de Israel agora é a descendência do povo islâmico, porque eu tive uma revelação aqui, Jesus Cristo nadinha e tal. Mas até que isso aconteça, ele fica vagando no deserto. E ele não tem culpa, cara. Ele não tem culpa disso. Ele teve azar, sabe? Ele teve azar de nascer da mãe errada, sei lá. Se vocês pararem pra pensar, não tem motivo pra ele ter sido preterido em relação ao outro filho que era o Isaac. E diferente do Isaac, ele meio que tá condenado pra sempre. Porque o Isaac, ele vai em direção à Terra Prometida. E aí você pode interpretar a Terra Prometida como sendo literalmente a Terra Prometida, tipo, literalmente Canaã, Israel, ali onde hoje é Israel, Jerusalém, ou você pode interpretar a Terra Prometida de uma forma mais espiritual, dizendo que a Terra Prometida está no outro plano, que é o que Jesus Cristo vem depois falando. Meus amigos, vocês entenderam tudo errado. O que ele tá falando de Terra Prometida não é um pedacinho de terra desértica, ele tava falando de um negócio muito maior, vocês não entenderam, mas na época eles acharam que era a Terra Prometida lá. Israel não tem acesso a essa Terra Prometida. Então ele fica vagando pelo deserto, sem rumo, sem norte, sem um objetivo na vida dele. E é isso que tá acontecendo com o nosso personagem. A gente percebe que o Ismael do Herman Melville, ele também não tem muito rumo na vida dele. Cala a boca! Então, ele não tem muito objetivo de vida. A gente tá falando do Ismael do Moby Dick. Não tem muito objetivo de vida. Então, ele também está vagando pelo deserto. E ele decide se lançar a bordo desse navio baleeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas o rolê do navio baleeiro é um rolê loucaço, porque a galera entrava dentro de um navio, ficava 4 anos em alto mar, não sabia se ia voltar, ia caçar baleias. A gente não pesca baleias, a gente caça baleias. E os caras iam, tipo, lutar contra uns monstros marinhos gigantescos, simplesmente pra achar o óleo, porque eu não sei se vocês sabem, não caçavam baleia pela carne, caçavam baleia por causa do óleo que elas tinham. E esse óleo era o que iluminava os lampiões de antigamente. Então, para toda feminista digitando não, né? Escrevendo, na época não tinha digitação. Escrevendo o seu panfletinho feminista, tendo como luz um lampião qualquer, existia mais ou menos 1 ou 2 homens que haviam morrido nessas caças de baleia, que haviam largado as suas casas, as suas respectivas famílias, para ir atrás desse óleo de baleia. Então ele se lança nesse navio baleeiro e o ato de se lançar em direção ao mar tem uma conotação de renovação, porque as águas estão ligadas ao caos primordial, que é tanto destruição como renovação. Então os caras meio que adquiriam uma nova identidade quando eles entravam a bordo desses navios, e os navios também não cobravam muita idoneidade dos tripulantes, até porque eles pegavam o que tinha, porque não era uma tarefa lá muito bacana. Só que, antes dele entrar nesse navio baleeiro, ele conhece um cara muito engraçado, que é um canibal. Ele conhece um canibal, que é o Kibeb. Ele fica amigo desse canibal e eles escolhem um navio meio por acaso. Bom, o navio que eles escolhem é o pior navio possível, porque é um navio cujo capitão está determinado a levar a cabo uma vingança absurdamente irracional. Então, em uma viagem anterior, uma baleia famosa havia arrancado sua perna, ele levou aquilo para dentro do coração dele, e agora ele está embarcando nessa nova viagem. Claro que o pessoal que está bancando essa viagem não sabe de nada, e está embarcando nessa viagem para poder caçar essa baleia, que em tese tinha feito aquilo ali por vingança. Dizer que a baleia olhou para ele assim e falou assim: eu vou roubar sua perna. Sei lá, isso funcionava de alguma forma na cabeça dele. E aí os caras entram nesse navio, eles não sabem que isso está acontecendo. Mas, veja bem, tem um profeta que conta para eles que o negócio era um rolê errado. Tem um profeta que se chama Elias, veja bem na história. E esse tal desse Elias fala: galera, vocês têm certeza que vocês vão embarcar nesse navio? Não sei não, hein? Tem alguma coisa de errado com esse capitão aí, hein? E bom, eles embarcam assim mesmo.
Quando o navio já está em alto mar, o capitão, ele revela o seu plano maquiavélico, ele tem uma monomania com relação a essa baleia, e ele faz uma espécie de pacto demoníaco com todos os tripulantes daquele navio que aceitam entrar nessa jornada de vingança dele, e para selar esse pacto, todos tomam uma bebida meio batizada, ficam todos muito loucos e dão uma festa. Em contraposição a essa loucura generalizada que toma o navio, a gente tem o narrador do livro que tem uma postura meio cética, mas embarca nesse rolê. E a gente tem o primeiro imediato do navio, que é o Capitão Starbuck. São 3 imediatos para 3 botes de caça à baleia. E ali, em determinado momento na narrativa, a gente vai descobrir que ele tinha pensado em um 4º bote. Então ele quebra a sinergia desse número tríplice. São 3 dias que Jonas fica na barriga da baleia, são 3 dias que Jesus demora para ressuscitar, são 3 dias que eles ficam caçando Moby Dick, e são 3 imediatos e 3 arpoadores de baleias. Esses 3 arpoadores de baleias são todos estrangeiros esquisitos. Um é um canibal, o outro é um negro, o outro é um, sei lá. São todos estrangeiros. E aí o capitão quebra a sinergia desse número 3 porque ele coloca um outro bote, do qual ele próprio é o comandante. E ele tem um arpoador muito mais esquisito do que todos os outros, que tem uma burca assim, e ele tem ali uma espécie meio, um arzinho meio estranho, um arzinho meio demoníaco. Todo mundo sente que essa galera que estava escondida ali no navio não é boa coisa nenhuma. Em contraposição a essa loucura desse navio, a gente tem o primeiro imediato, que é o Starbuck, que é o único cristão do navio, e que é o único que se questiona se aquela viagem realmente era uma viagem interessante. Se aquilo ali realmente não era uma loucura, gente. Caçar uma baleia não tem vontade. Ela não teve a intenção de machucar, ela estava só se defendendo, entendeu? Então por que você tá indo atrás dela e tal? No 3º dia de caçada, quando eles finalmente encontram o Moby Dick, ele vai falar algo do tipo: olha, ela nem tá nem aí pra você, ela tá só seguindo o seu rumo e tudo. Em determinado ponto do livro, esse Starbuck, ele fica cada vez mais ciente do destino trágico que esse navio vai tomar, e ele tem a possibilidade de matar o capitão do navio e de interromper esse surto que todo mundo entrou de caçar essa baleia. E o seu questionamento é: olha só, eu posso matar esse cara. Eu tô aqui com a arma em mãos. É só eu entrar aqui e dar 2 tiros nele, jogar ele no mar. Todo mundo vai ficar feliz com isso, porque tá todo mundo desconfiando desse rolê errado. As coisas já estão começando a ficar esquisitas, porque cada vez que eles se aproximam do objetivo deles, que é a baleia, mais a estrutura da realidade vai se dissolvendo. Mais coisas muito esquisitas começam a acontecer. Eles começam a ter encontro com os navios meio fantasiosos, sabe? A estrutura da realidade começa a se dissolver, assim, tudo começa a ficar mais nebuloso. O navio, depois de uma tempestade estranha, que o Ahab desafia as forças da natureza a destruí-lo ou algo do tipo, o navio tem as suas bússolas alteradas. Aquilo ali não é um bom sinal. As bússolas passam a apontar para oeste, mas o navio está indo para leste. Aquilo ali já não é um bom sinal. Então ele tem a oportunidade de matar o capitão do navio. Ele pensa seriamente em fazer isso, mas ele pensa o seguinte: a que custo? Eu posso matar esse cara, eu posso voltar para minha mulher, eu posso voltar para o meu filho, eu tenho a oportunidade de interromper essa loucura, mas a que custo, meu Deus do céu? Qual que é o custo que ele está falando? É a alma dele. O custo que ele está falando é a alma dele. Ele vai fazer isso, mas a alma dele vai estar condenada. Então ele tem a única atitude cristã possível. Ele não comete o assassinato. Ele foi a única pessoa no universo inteiro que entendeu o Sermão da Montanha. É o Starbuck, o primeiro imediato do navio Pequod. É o único cristão que você conhece, é esse cara. Que santo, nem existe santo. O Starbuck, foca nele e entenda o que é ser cristão ali naquele momento.
Então, ele se questiona, ele tem um momento assim, tipo, meu Deus, eu vou fazer isso, mas eu vou perder minha alma, e aí do que adiantou eu voltar pra minha mulher e meu filho se eu vou perder a minha alma? Cara, vocês entenderam do que o livro fala? Vocês começaram a entender que a partir do momento que vocês estão discutindo o seguinte, não, o livro ele tem que ser lido com a mente do momento histórico que ele foi concebido, e aí a partir daí você consegue entender os preconceitos e as adjetivações. Vocês entenderam que o livro não fala disso? Tipo, caguei pro adjetivo que o Melville deu pro canibal, entendeu? Foda-se se o Melville achava que a alma negra não tinha salvação. Não tô... Cara, se o livro fosse sobre isso, ele já estaria datado. Ele não era um clássico. O livro não é sobre isso. O livro é sobre o que acontece quando você briga com a própria estrutura da realidade. O livro é sobre o que acontece quando você acha que você é menina se você tem um piu-piu. É isso que o livro está te contando. O que acontece quando você brigou com a realidade, quando você não aceita a realidade como ela é e você começa a viver numa ilusão paralela e você começa a se dissolver nessa ilusão paralela, quando você cria uma ideia fantasiosa na sua cabeça que ela simplesmente não é real. É sobre isso que se trata Moby Dick. Então, aí, olha só que interessante. Tem um negro no navio, que é um negrinho, ele é um criado. Se chama Pip. E ele é um criado do navio, ele é uma espécie de escravo do navio, veja bem. E é a única criança a bordo do navio. Em determinado ponto do livro, ele sobe num bote baleeiro e vai atrás de uma baleia e ele afunda, ele fica pra trás. E o bote não vê que ele fica pra trás, sei lá. Eu sei que ele dá uma espécie de afogadinha, suave, de leve, uma afogadinha. Finge que não aconteceu. Entendeu? Ele dá uma afogadinha no mar. E quando tiram ele da água, ele fica louco. Ele enlouquece, ele começa a falar coisa com coisa, assim, tal. Aquilo ali, aí que você vai falar, né? O cara afogou. Então, o Melville é tão racista que ele afogou o Pip. Tipo assim, a única coisa que o Pip servia era pra afogar. Bom, essa é a possibilidade de interpretação quando você está absurdamente contaminado pelo demônio da ideologia. A possibilidade mais plausível para a loucura do Pip é que ele era uma criança tão inocente e ele estava a bordo de uma missão tão demoníaca que ele simplesmente não conseguiu sustentar, a consciência dele não conseguiu sustentar a disrupção causada entre a realidade e o caminho que o navio estava seguindo. Sempre nas obras, e aí agora vocês vão começar a perceber isso. Sempre que você precisa acessar um plano divino, ou um plano transcendental, ou um plano infernal, enfim, sempre que você precisa acessar um plano que não é esse plano material, acontece uma chuva, uma tempestade, um tufão. Geralmente é uma tempestade muito braba mesmo. Por quê? A tempestade, ela é o que une o céu e a terra. Vocês já perceberam que durante uma tempestade, ainda mais em alto mar, os limites entre o céu e a terra ficam meio nebuloso. Gente, isso acontece em Moana. Sabe por que eu não gosto, eu detesto quando o Brasil Paralelo entra na vibe de vamos falar das princesas da Disney, não sei o que tem. E aí os caras começam a cometer umas escabrosidades. Tipo, a Moana é feia. Tipo... Foda-se. Foda-se se um desenhozinho é feio, sabe? Tipo assim, caguei. Ai.
Lá no filme Moana, ela sai, ela se lança em direção ao desconhecido, com muita bravura, com muita coragem, contra a vontade do pai e da mãe dela. Aquele lugarzinho que eles estão tá começando a desmoronar. Então, o lugar conhecido, o lugar seguro, está sendo ameaçado pelas forças do caos que estão ali nas margens e ninguém faz nada. Aí a menina que tem 12 anos de idade, ela precisa fazer alguma coisa, ela é o herói daquela história. E ela precisa se lançar em direção ao desconhecido, ela precisa se lançar em direção ao mar primordial que cria e destrói. E, inclusive, no seu primeiro se lançar-se, ela é destruída, o barquinho dela destrói, ela volta arrependida e ela tem que começar tudo de novo. E durante a viagem dela ali em alto mar, acontece uma tempestade. Assistam o filme de novo. Acontece uma tempestade e só depois que essa tempestade acontece que ela encontra aquele semideus lá. Tem a musiquinha. Meu filho adora essa musiquinha. Maui, isso, ela encontra o Maui. O Maui é um semideus. Sendo um semideus, veja bem, a gente não pode encontrar deuses, nós não encontramos deuses. Ou os deuses se encontram com a gente, e aí eles assumem personificações humanas, e quando Zeus, por exemplo, se mostrou em toda a sua infinidade, todo o seu esplendor para uma amantezinha dela, ela simplesmente entrou em combustão espontânea, porque é isso que acontece quando nós tentamos compreender através dos sentidos da razão elementos divinos. Nós somos limitados, nós somos humanos, a gente não consegue captar a essência da divindade pela razão. Quando a gente tenta, a gente morre. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, foi isso que aconteceu com a menininha lá da história da mitologia grega que quer ver Zeus em todo o seu esplendor. Então, ou eles nos encontram, ou esse encontro não acontece. E aí o Maui é um semideus, é importante a gente entender isso. Depois que acontece essa tempestade, a Moana encontra o Maui numa ilha. Veja bem, a Moana já não tá mais no plano material. Ela já acessou um outro plano e o que permitiu que ela acessasse esse outro plano foi a tempestade. Eu preciso abrir aqui o... Então, depois que acontece uma tempestade, já voltando pro Moby Dick, então, acontece uma tempestade, eles encaram um tufão e a partir desse tufão, eles não estão mais no plano dessa realidade material como nós conhecemos, eles já estão em uma outra realidade e é a partir dessa outra realidade que eles conseguem finalmente encontrar Moby Dick, enfrentar Moby Dick, e é claro que eles fracassam lindamente e no final das contas o mundo continua girando como se o Picot nunca houvesse existido. Então é como se a natureza seguisse o seu curso independente de tudo que a gente faça. A nossa arrogância, e é a arrogância foi a arrogância do Ahab. Ahab também é um nome bíblico, pesquisem história para vocês entenderem as implicações que estão por trás disso. Então é como se a nossa arrogância nos levasse a acreditar que a gente pode controlar o caos primordial que é a natureza, ou, enfim, categorizar, encaixar, dividir em caixinhas e controlar através da ciência a natureza, ou Deus, ou fenômenos complexos que estão por trás de toda a realidade. E aí vem um furacão, que é Moby Dick, vem as coisas, a vida acontece, e aí ela te mostra que você simplesmente não consegue fazer isso. Vocês conseguiram entender? E aí eu estou falando tudo isso para que, mesmo que você não tenha lido Moby Dick, e veja bem, até o Felipe Neto está lendo Moby Dick, então agora eu acho que vocês vão começar a entender a importância de ler esses clássicos. Então, mesmo que você não tenha lido Moby Dick, a partir desta live maravilhosa, raivosa, vocês conseguirão compreender a magnitude do livro e compartilhar da mesma raiva que eu senti quando você se depara com esse tipo de interpretação maniqueísta de um negócio tão bonito quanto é Moby Dick. É isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Meu filho já chegou. Jojo! Vem cá! Vem cá! Ai. Essa roupa bonita! Dá tchau pro pessoal. Fala tchau!